Senhor presidente, juiz Moro, sou advogado há 40 anos e eu nunca vi na minha vida de advogado criminalista um juiz tão parcial como o juiz Sérgio Moro. Se passar por promotor de justiça, envolver com a parte, orientar o Ministério Público, induzir as pessoas a fazer delações. O senhor cometeu vários crimes da Constituição, do Código de Ética da Magistratura e do Código de Processo Penal. O senhor atingiu a magistratura brasileira. O senhor sabe que o senhor hoje é a vergonha dos juízes deste país. Temos grandes juízes no Brasil que estão envergonhados pelo comportamento do senhor. O Ministério Público, da mesma forma, se envolveu, o Ministério Público de Curitiba e os outros procuradores do Brasil envergonhados com as atitudes lá de Curitiba. O senhor foi beneficiado, virou ministro da Justiça e quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, senhor ministro, o senhor não olha nos olhos de quem conversa com o senhor. O senhor tem alguma dor na consciência? A minha mãe, que morreu há pouco mais de 4 anos, ela dizia: cuidado, meu filho, com a pessoa que não olha nos seus olhos quando você está falando com ele. O senhor sempre desvia sua voz. O senhor está aqui para dizer para o Brasil que o senhor queria condenar Lula, queria acabar com o Partido dos Trabalhadores. O senhor disse que iria acabar com o Partido dos Trabalhadores, o seu comportamento foi nesse sentido. Lula está preso injustamente. O senhor condenou Lula porque Lula iria ganhar as eleições. O Brasil todo sabe disso. Por isso, o senhor foi convidado para ser ministro. Recebeu de prêmio por fazer um julgamento público que envergonha o Poder Judiciário brasileiro. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que o senhor, para acabar com a corrupção, praticou também a corrupção. O senhor vai renunciar se sair algum áudio na Lava Jato, senhor ministro? O senhor vai aguentar no Ministério se tiver mais delações? Atrás e demonstrou. Ela foi afastada porque o senhor achava que ela era ruim para interpelar o presidente Lula, porque não era do seu gosto, ela tinha que ser mais firme contra o presidente Lula. Isso é papel de juiz? Isso é trivial ou isso é crime? O The Intercept publicou diálogos entre procuradores e um procurador ficou famoso, disse: Moro viola sempre o sistema acusatório. Agora fica claro porque que o senhor falou, a defesa faz showzinho. Showzinho? O Correio Brasiliense foi atrás e provou que pelo menos um procurador confirmou esse diálogo. Isso é trivial ou isso é crime? Terceiro, a Veja foi atrás das testemunhas, entre aspas, que foram fraudadas com o senhor, apontou a elas para o Dallagnol, indicou para a acusação um juiz, indicando testemunha para a acusação. E as pessoas confirmaram para a Veja que o mau elemento Dallagnol foi lá, ainda disse: liguei e ele arriou. E combinaram, o senhor e ele, de fazer denúncia apócrifa. E o Dallagnol disse: liguei e ele arriou. E combinaram fazer denúncia apócrifa, juiz e promotor. Isso é conluio, isso é o fim do mundo, ou é trivial? E o senhor disse: a pessoa estaria disposta a prestar informação. E eu estou repassando, a fonte é séria, isso é papel de juiz? A Folha trouxe o caso do Léo Pinheiro, e no diálogo ficou claro que não tinham provas, apenas no interrogatório a você. Aí, você tirou de 26 anos e meio, vocês, de cadeia para ele, para 2,5, com direito a domiciliar e patrimônio.
E o cretino do Dallagnol disse o seguinte: o senador Dallagnol disse, não pode parecer prêmio por denunciar o Lula. Está lá na Folha. Isso é trivial ou é crime? Ou seja, The Intercept, Band News, Veja, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, todos confirmam que não há sinais de fraude ou adulteração. São duas perguntas. O senhor continua negando os diálogos? Eu sugiro entre nós uma CPI, para ver se esses diálogos são verdadeiros ou não, e que se resgate o telefone do Dallagnol. Segunda pergunta, o senhor não acha que, diante das denúncias feitas, o senhor, na qualidade de ministro da Justiça, ficar no comando da Polícia Federal, coloca em xeque a seriedade das instituições? Denúncias dessa gravidade não exigiriam que a Polícia Federal estivesse já investigando a veracidade e o conteúdo também das acusações? O senhor não acha que seria o caso de se afastar do cargo de ministro, ao menos até que as investigações sejam concluídas? Eu tenho mais duas perguntas que ainda tem tempo. O senhor devolveu o iPad do Arthur, neto do Lula, porque ele pediu isso ao senhor, já tinha 1 ano e 2 meses que o senhor tinha levado ele na coercitiva e o iPad dele não tinha sido devolvido. Depois ele veio a falecer. O senhor declarou absolvição sumária da dona Marisa após a morte, segundo reza o artigo 397 do Código de Processo Penal, ou imperou a vaidade, que, segundo uma procuradora, iria acabar com a Lava Jato também? Enfim, ministro, o seu ministério está parado, o país está dividido. O senhor aproveita isso para incentivar manifestações que são contra o Supremo, contra o Congresso e contra a democracia. PIB 0,8, 14 milhões de desempregados, cocaína no avião do presidente, 798 quilos de cocaína no navio brasileiro no Senegal, Queiroz, Marielle, Laranjal, ministro do Turismo, tudo isso parado, porque o senhor está respondendo a um crime que pode ter cometido e não quer que a Polícia Federal investigue. Eu peço ao senhor que responda. Não é o caso da Polícia Federal investigar também o conteúdo das denúncias que estão sendo feitas com o senhor contra vários órgãos de imprensa, e não é apenas o The Intercept. Muito obrigado. Concedo a palavra à deputada Érica Cocai, autor do requerimento 66/2019 da CETASP, pelo prazo. Que não é de hoje que nós denunciamos e nos colocamos contra a toda a divulgação de material ilegal. Eu digo que é de hoje, sim, que o senhor Moro se coloca contra. Porque o senhor Moro, ele disse, quando vazou diálogos sem autorização judicial para captá-los, da presidenta Dilma e do ex-presidente Lula, o que ele diz? O problema ali não era a captação ilegal do diálogo e sua divulgação. O problema era o conteúdo do diálogo. Muda o discurso. Hoje o discurso é, os diálogos eu não posso confirmar se são verdadeiros ou não, eu não tenho mais os arquivos. E um dos procuradores, ele diz, consegui recuperar alguns arquivos no celular. No entanto, essas conversas realmente ocorreram. Mas o senhor Moro não consegue recuperar essas conversas no seu celular. No primeiro momento, ele diz que não há nada de anormal, que é tudo natural. É natural indicar testemunhas que foram confirmadas e têm nome e endereço pela uma revista semanal? É natural indicar testemunhas? É natural dizer, não, agora nós não podemos investigar tudo. O senhor diz que quem está denunciando a farsa que o senhor provocou, e o senhor é contumaz nesse crime, porque também o fez quando investigou o Banestado. Também fez quando investigou o Banestado. Veja, essas reações, elas são reações quando se lê o que está nos diálogos. E aí eles dizem que está ofendendo o senhor Moro. Bom, estão nos diálogos. Deputado Rogério apenas leu o que estão nos diálogos. E ali eu diria que o senhor Moro diz que quem está fazendo essa divulgação apenas quer impedir as investigações. Eu digo, quem será que quer impedir as investigações? Aquele que disse que não era possível e nem era preciso investigar Fernando Henrique Cardoso, porque ele era aliado. Aliado em quê, exatamente? Aliado na luta
por defesas políticos partidárias? Ou aquele que diz, não, tem 100% de indícios a serem investigados e orienta o Ministério Público dizendo, não, vamos investigar só 30%. 30%, porque não se abre um leque muito grande. Quem está realmente impedindo as investigações para que se ateste e se puna os corruptos? Quem está impedindo as condenações? Quem está impedindo as condenações? Que transforma uma condenação de 26 anos do senhor Léo Pinheiro, que nem delação premiada era o seu depoimento, porque ele é corréu, e nem o réu pode estabelecer provas contra si mesmo. Não tem nenhum tipo de veracidade a ser constatada, porque ele é corréu. Aí se pega uma investigação ou uma condenação de 26 anos, se transforma em 3 anos e meio, depois de 3 anos de prisão, para se forçar delações que estavam dentro dos interesses políticos partidários, no conluio que se firmou no subterrâneo do Estado Democrático de Direito. Mas, para além disso, não foi só o senhor Léo Pinheiro, deputado Vicentinho, foram 283 anos de prisão que foram transformados em menos de 7 anos de prisão. Menos de 7 anos, de acordo com as delações que eram acolhidas seletivamente. Portanto, não há nenhum questionamento acerca de que isso, senhor Sérgio Moro, não é imparcialidade, isso é rasgar a toga, isso é desmoralizar a Operação Lava Jato e o combate à corrupção, isso é a reincidência de um crime que já foi cometido durante a Operação Banestado, que inclusive impediu condenações pelo vício e pela ilegalidade. Eu diria que nós estamos vivenciando um absurdo. Se condena Lula por convicções. O próprio senhor Dallagnol tinha insegurança nas provas que ia apresentar. Por isso, diria eu, que entre togas rotas, balas e bijuterias de nióbio, o país está vivendo uma farsa no Palácio do Planalto. Moro, todos estão vendo que as perguntas valem mais que as respostas, porque as respostas não existem. Afinal, de onde menos se espera, daí é que não sai nada. É isso que nós estamos vendo no seu depoimento. Frases feitas, chavões, mais de 20 vezes a palavra adulteração, hackeamento. É uma reedição do seu depoimento no Senado, com a diferença que aqui nós não podemos redarguir, não podemos contraditar. Mas houve um momento que a sua alegação de memória fraca só não prevaleceu quando se referiu ao advogado do presidente Lula. Nesse momento, revelando sua animosidade em relação ao advogado de defesa, o senhor se lembrou de 2 expressões, que ele era agressivo e beligerante. Se isso não é uma prova de parcialidade, é um indício forte. O senhor tem citado também juristas renomados a calçarem a sua atuação. Mas eu cito um jurista aqui, que eu acho que o senhor respeita também, o ministro Gilmar Mendes, que recentemente disse que as suas atividades não podem ser consideradas normais, ou triviais, como o senhor diz. Entre aspas, normalizaram-se os absurdos. Essas conversas não são normais, ministro Gilmar Mendes. E mais, o presidente do Senado Federal, aqui vou me reportar à imprensa, não é um Intercept, disse recentemente que se o senhor fosse deputado, pelo que já fez, ou seria cassado ou seria preso. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma entidade respeitável, por unanimidade do seu Conselho Federal, pediu o seu afastamento, pela sua suspeição, pela sua parcialidade, pelo seu comportamento venal. E mais que isso, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado Marcelo Castro, igualmente pede o seu afastamento. E o senhor diz que considera trivial entregar um celular para a Polícia Federal. É a raposa tomando conta do galinheiro. E o senhor não respondeu à pergunta da presidenta Gleisi. Ela perguntou se a sua esposa
tinha algum tipo de participação no escritório, não fez ofensas à sua esposa. E mais que isso, o senhor não se afasta porque talvez tema perder os privilégios do foro privilegiado. O senhor teme que podem pedir ou decretar a sua prisão por organização criminosa e associação criminosa, que prevê pena de reclusão. O senhor corrompeu a justiça brasileira a pretexto de combater a corrupção. O senhor sujou a Lava Jato. Deputado Edilvan Alencar. Ministro, eu agradeço a sua presença nessa comissão, mas eu acho que desde o início tem uma confusão proposital nesse processo, com o objetivo de confundir a opinião pública. Combate à corrupção e Lava Jato, nós apoiamos. Eu dou tanto apoio que tem até um PL para usar esse dinheiro na educação infantil. Apoio total ao combate à corrupção. O que nós estamos questionando é a lisura do processo legal, é saber se o juiz orientou a acusação. Porque se isso aconteceu, está tudo errado. Em nenhum país do mundo isso pode acontecer, ministro. É isso que nós queremos saber, a população precisa entender disso. Quando o senhor foi indicado para ser ministro, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Eu tinha uma certa admiração e tal, mas eu fiquei decepcionado porque o senhor influiu nessa eleição. Não tem como não dizer isso. E assim, eu fico pensando, deve ser muito constrangedor a sua posição, não deve ser fácil, né? Porque assim, como é que o senhor vai agora defender o projeto anticrime? Sua posição é muito difícil. O senhor escuta, o senhor vê. Agora o senhor não nega e não lembra. Eu faço uma pergunta aqui final. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, nós conhecemos. O senhor respeita a OAB? O senhor ouviu e viu que a OAB aprovou por unanimidade um pedido de exoneração? O que o senhor disse aos advogados desse país? A OAB é um órgão isento? Então, assim, eu acho que a situação é grave, é importante o Brasil entender o que está acontecendo. Nós não estamos, de forma alguma, defendendo o fim da Lava Jato, o não combate à corrupção, não é isto. Muita gente fica enganada na opinião pública. Queremos saber se o juiz está combinando com a acusação. Se isso for, isso é muito grave. É igual no jogo do Brasil e Argentina. Se o senhor combinar com o rapaz do áudio que vai mudar o vale, se o Messi fizer um gol, então bota 30 centímetros que ele está impedido. Não pode haver essa combinação. A gente tem que entender de forma muito clara. Eu agradeço a sua presença e suas explicações. Boa noite. Deputado Ivan Valente. Senhor presidente, ministro Sérgio Moro, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse atentar para o que eu vou colocar. Primeiro, eu queria colocar o seguinte: o senhor não deve usar a Lava Jato como um escudo. Nós estamos discutindo aqui Estado Democrático de Direito, é ação judicial. Segundo lugar, se houve hackeamento, esse é um caso para a polícia. A polícia vai resolver a investigação criminal. O problema do Intercept e das denúncias que estão sendo feitas é político, e o senhor é um político aqui hoje. Então, eu queria logo de cara lhe perguntar o seguinte: a questionamento ao senhor, principal, é que o senhor se tornou, ao longo do tempo, um juiz parcial. Eu fui da CPI da Petrobras. Eu tive várias vezes em Curitiba, inclusive o delegado Valdir também, aqui, estava lá. Só que o senhor, em algum momento, por exemplo, o senhor não vai dizer que não foi parcial ao dizer que o ministro Onyx Lorenzoni, né, cometeu crime de caixa 2, confesso, e o senhor falou que ele pediu desculpas. Então qualquer um que foi condenado pela Lava Jato pode pedir desculpas, o senhor devia soltar. Segunda coisa, o senhor pediu desculpas também ao ministro Zavascki por ter liberado uma fita conscientemente. O senhor liberou conscientemente, o senhor fez uma atitude política partidária. E agora, nas fitas, aparece que o senhor fala, valeu a pena, apesar do desgaste. O senhor é um juiz parcial. E esse é o ponto central aqui do nosso debate. Por isso, eu quero perguntar a Vossa Excelência, em primeiro lugar, o seguinte:
o senhor, como juiz, sugeriu aos promotores da Lava Jato que ouvisse alguma outra testemunha ou produzisse alguma outra prova na qual tivesse interesse, além daquelas divulgadas pela Intercept? Tem outras testemunhas que o senhor indicou? Segundo, esta é uma pergunta importantíssima. Além das mensagens que já foram divulgadas, o senhor também encaminhou alguma mensagem de áudio orientando os procuradores da Lava Jato? Essa pergunta precisa ser respondida. Se o senhor disser que não se lembra, a sua memória realmente parece muito fraca e conveniente. Me desculpe, ministro, mas certamente o senhor pode se lembrar, não da mensagem, mas se o senhor usou o áudio. E se o senhor fez outras propostas de testemunha, certamente o senhor lembrará. E eu quero aqui mostrar também que Vossa Excelência acabou se enterrando no governo Bolsonaro, porque eu estou com 2 requerimentos de informações aqui. O primeiro o senhor não respondeu, porque o senhor achou que era privacidade. O segundo os lobistas das armas estiveram no seu gabinete, no Ministério da Justiça, e eu estou com a tabela toda aqui, principalmente da CSA, da Taurus, da Glock, da CSA e de outras companhias de armas. Eu pergunto ao senhor, o senhor endossou o decreto de armas? O senhor está favorável realmente a esse bang-bang promovido pelo presidente da República? O senhor é um juiz e o senhor sabe o papel das armas na violência. O senhor endossou isso aqui porque o senhor recebeu todos os lobistas. Aqui já foi passado, eu posso lhe entregar aqui. No dia 26, foi para os Estados Unidos, mas está aqui nesse momento. Ministro, o senhor acabou de citar, e o senhor gosta muito de citar, o professor Matthew Stephenson, professor de Harvard, na sua defesa. Esse professor, na verdade, ele escreveu 2 artigos com base no que foi publicado pelo The Intercept. No primeiro, ele classificou a sua atuação como chocante quebra de ética de Moro e considerou que o chefe da Força Tarefa, procurador Deltan Dallagnol, errou profundamente ao não interromper os diálogos que teve com o senhor e que foram tornados públicos. No segundo artigo, em que ele revê a posição dele, ele faz uma ressalva que o senhor não cita. Ele diz da seguinte maneira, ele fala, nesse segundo artigo, antes de explicar por quê, porém, deixe-me indicar 3 advertências importantes. Primeiro, como divulguei no post original, tenho uma amizade profissional com o senhor Dallagnol, embora não ache que isso distorça a minha análise. Os leitores têm o direito de saber. Em segundo lugar, minha discussão aqui ainda é baseada apenas nos relatórios em inglês do Intercept. Houve uma série de reportagens subsequentes publicadas em português e pode ser que minhas opiniões possam mudar com base do que está nesses novos relatórios. Isso o senhor não cita. Terceiro, eu não sou especialista em direito brasileiro, então é inteiramente possível que minha análise possa ser falha devido ao mal entendido das regras brasileiras relevantes. Entre parênteses, na verdade, parece que isso foi até certo ponto verdadeiro no meu post original. Então, mesmo quando ele volta atrás na posição de classificar o seu comportamento, ele ao mesmo tempo critica. Ministro, saiu matéria no Correio Brasiliense dizendo-se que um procurador confirmou os termos das mensagens trocadas quando os procuradores lamentaram que o senhor tivesse se encontrado com o presidente Bolsonaro, aceitado participar do governo. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Apesar de aqui o debate está sendo subvertido, o que nós estamos discutindo na Lava Jato, se o seu comportamento foi correto ou não. Como o senhor se sente tendo o seu comportamento sendo responsável por colocar em risco a Operação Lava Jato?
Deputado Ivan Valente. Não, ele falou como líder. Ele usou o tempo de líder e agora está inscrito. Vai falar como inscrito. Não, ele falou ainda há pouco no tempo de líder e agora ele vai falar na ordem de inscrição. Deputado Ivan Valente. Deputado, eu acho que assim... Aí... Só um minutinho, deputado. Pode falar, deputado. Senhora presidente, senhor ministro, a primeira questão que eu queria pedir a Vossa Excelência é que respondesse a minha pergunta sobre a visita dos lobistas de armas ao seu gabinete no Ministério da Justiça, se o senhor encontrou com os lobistas da Taurus e de outras aí. A segunda questão é que nós estamos entrando com requerimento de informações aqui, senhor ministro, ao senhor, porque a Polícia Federal, ao requerer ao COAF, né, para entrar com pedido contra o Intercept e atividades financeiras, eles estão praticando uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade. E o senhor é o chefe da Polícia Federal, porque isso viola o sigilo da fonte. Isso é uma intimidação ao sigilo da fonte. Em terceiro lugar, queria falar ao senhor que o Deltan Dallagnol já elogiou publicamente o jornalista Glenn Greenwald pelo trabalho desenvolvido por ele. Então, é um trabalho reconhecido internacionalmente, inclusive no caso Snowden, que trabalha com rigor, e eu entendo que os diálogos, eles são autênticos e não adulterados. Por isso, a pergunta que eu fiz ao senhor sobre os áudios, senhor ministro, ela é muito importante. Por quê? Eu lhe pergunto se o senhor ouviu alguma outra, pediu que o Ministério Público ouvisse alguma outra testemunha. Vossa Excelência tem que responder sim ou não. Segundo, o senhor encaminhou alguma mensagem de áudio? Tem que responder sim ou não. Porque eu não domino o que vai sair no Intercept, nem o senhor, nem ninguém. Mas a verdade é o seguinte, o que tem saído é de uma fidelidade absoluta. Não é verdade que eles construíram isso e mais. Eu não entendo que a Folha de São Paulo, a Veja, a Bandeirantes, entende, são de esquerda e comunistas. Não entendo. Só o senhor entender. Eles não são de esquerda. E eles deram aval aqui. O senhor falou que a Folha de São Paulo reconheceu em editorial. Pelo contrário, eles colocaram 2 ou 3 ou 4 jornalistas lá que fizeram a coincidência que tinham ligado e estavam nas gravações. Então, elas são legítimas. Eu acho só que, nesse sentido, o senhor, nessa situação, deveria se afastar do cargo. Quando há suspeição, ministro, quando há suspeição, o melhor é se afastar, determinar a própria investigação e esperar o resultado. Se o senhor não tiver nada, o senhor volta. Senão, o senhor renuncia. Mas tem o STF aí que o senhor vai perder. E essa é a questão central. O STF... Deputado Afonso Mota. Senhora presidente Marcivânia, deputada que agrega o conjunto das comissões que impetraram os requerimentos para a presença do ministro aqui, cumprimento todos os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Direitos Humanos, da CETASP. Quero agradecer a presença do ministro Sérgio Moro, dizer que Vossa Excelência merece todo o nosso respeito e dizer que o PDT não está aqui para proceder à sua investigação, muito menos o seu julgamento, mas com o firme propósito de que essa audiência pública sirva de elemento fundamental para aquelas iniciativas e consequências necessárias para o Parlamento e especialmente para a opinião pública. Nesse sentido, eu quero me valer e
reitero o respeito que tenho por Vossa Excelência, das suposições colocadas por ocasião das respostas que Vossa Excelência proferiu, onde, de forma muito cristalina, colocou que não poderia dar respostas categóricas. Tenho respeito por isso. Mas, limitado a supostas mensagens adulteradas, que são confirmadas por outras fontes, que Vossa Excelência também não reconhece, na suposição de que ocorreram, suposição, reitero, versões alteradas ou ajustadas para obter mais consistência em prova acusatória, na suposição de que ocorreu primazia em determinadas delações em detrimento de outras delações, na suposição de que Vossa Excelência enviou uma mensagem ao MBL, e no fato incontestável, não promovido por Vossa Excelência, mas evidentemente Vossa Excelência sendo protagonista, talvez nem tivesse querido ser protagonista, de que nas manifestações de ruas ocorridas nesse fim de semana, juntamente com a defesa do ministro Sérgio Moro, ocorreu um conjunto de manifestações importantes de desmerecimento não só do Congresso Nacional, mas do Supremo Tribunal Federal, que desmerece até bem pouco a investidura propriamente de Vossa Excelência. Isso, desta forma, poderia me valer até da teoria do domínio do fato, que muitas vezes determina o prosseguimento em um conjunto de atos processuais contra denunciados. A imparcialidade, e é essa a exclusiva pretensão, examinar a sua imparcialidade e a sua investidura com o ministro da Justiça, que tem relação, no nosso modo de ver, a sua imparcialidade não se configura pelas meras suposições. Vossa Excelência precariza a isenção necessária do processo, por todas as circunstâncias, por todas as referências que estão postas, estão publicitadas. Da mesma forma, não interessa se Vossa Excelência foi convidado para a investidura de ministro da Justiça lá no primeiro turno, agora no segundo turno. Fato objetivo, Vossa Excelência não exerceu quarentena, nem precisaria, mas demonstra, saído do processo da Lava Jato, Vossa Excelência tem investidura com o ministro da Justiça. Isso realmente precariza e dá uma conotação política muito forte, que realmente leva ao questionamento do seu papel hoje como ministro da Justiça e como julgador. Quero cumprimentá-la, cumprimentar o presidente Francisquini, o presidente Helder, cumprimentar o ministro Sérgio Moro, e quero começar a minha fala lendo o artigo 8º do Código de Ética da Magistratura. O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. A minha avaliação e a de milhões de brasileiros e de muitas pessoas no mundo inteiro, ministro Sérgio Moro, é que Vossa Excelência não cumpriu, dentre outras partes da Constituição brasileira, este artigo 8º do Código de Ética da Magistratura. O que nós estamos debatendo aqui
e no mundo, em outros lugares que estão escrevendo, refletindo sobre o que aconteceu no Brasil, é se Vossa Excelência cometeu ou não o crime de parcialidade e seletividade como juiz. As divulgações feitas até o momento, pelo Intercept, pela Folha de São Paulo, pela Veja, pela Bandeirantes, são fatos fortes e gravíssimos. Vossa Excelência não nega esses fatos, não os assume, tenta, de uma certa maneira, diminuir a importância desses fatos. Mas não é o que milhões de brasileiros sentem, pensam e falam. O país, sim, está dividido, porque Vossa Excelência não convence a todos os brasileiros que agiu dentro da lei e que agiu como juiz. Sinteticamente, vou colocar aqui alguns casos. Vossa Excelência divulgou o diálogo gravado entre o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma, de forma totalmente ilegal. Foi chamado a atenção pelo Supremo por isso. As falas de Vossa Excelência em todos esses diálogos demonstram parcialidade, orientação, sugestão de testemunhas, demonstram que Vossa Excelência assumiu uma posição partidarizada e foi compensado por isso quando foi escolhido ministro. Eu pergunto, o senhor realmente acha que ao aconselhar procedimentos, interferir nas ações, indicar testemunha, combinar etapas da investigação, ser seletivo na escolha de alvos, o senhor cumpriu a lei como juiz? Eu acho que não. Aqui não há questionamento que todos nós somos a favor do combate à corrupção. Esse é o ponto de partida dessa construção e desse diálogo aqui. Deslegitimar o conteúdo do site, que vocês buscam negar, é de certa forma deslegitimar o papel da imprensa. Criminalizar o sigilo da fonte, aí sim é discurso político, partidário e é inconstitucional, porque a Constituição garante o sigilo da fonte. Não te incomoda, ministro, que a Lava Jato, além de discutir e combater a corrupção da pessoa física, qual é o resultado das principais empresas investigadas da Lava Jato? Mais de 600 mil demitidos diretamente, 1.800.000 indiretamente. O desmonte de um setor econômico estratégico da engenharia mundial reconhecida. Não deveria só cuidar da pessoa física e não desmontar a pessoa jurídica e setores econômicos? Deixa roubar, né? Segundo, não te incomoda que todo processo, e agora o Intercept vai mostrando e demonstrando que ao longo de vários momentos que a gente discutia e debatia, a pressa na condenação, quando a gente vê que o Dallagnol mesmo tem dificuldade de compor a prova do triplex, vocês aceleram, condenam um ex-presidente Lula. Não tem um ingrediente político na desestabilização política para ter esse resultado que Vossa Excelência ou o senhor hoje se encontra como ministro. Não é o resultado também da desestabilização política e eu não direito a participar democraticamente do processo? Agora, o que está me incomodando, o que está, e aí pergunto ao senhor, junto com o Código de Ética levantado aqui pelo deputado Henrique Fontana, primeiro, a ação penal é pública. Toda essa tarde o senhor está desqualificando o Intercept, desqualificando a idoneidade ou não e a veracidade. Eu pergunto, se a ação penal é pública, o celular seu, como juiz, é público, portanto é de interesse público. Se é de interesse público, não precisa da Intercept. Por que precisa fazer a relação com os procuradores por um celular que não pode tornar público agora? Por que não dialogou com os autos? Por que não conversou com os outros advogados de defesa ou de outros? Por quê? O processo da ação penal é público. Por que o julgamento é feito por um juiz? Porque isso está estabelecido na Constituição Federal e na nossa legislação, distribuída inclusive em vários códigos. Desrespeitada a Constituição, desrespeitada a legislação, o que resta é a barbárie. O que resta
é o arbítrio. Meu primeiro esforço aqui será mostrar, ministro Moro, que Vossa Excelência teve uma conduta parcial como juiz que julgou vários casos, dentre eles o do presidente Lula. Tecnicamente, Vossa Excelência vai muito mal. Não se impressione com os aplausos aqui. Em casa, as pessoas nos observam. E Vossa Excelência responde muito mal às perguntas. Foge de várias, e as que responde, Vossa Excelência baixa a cabeça e lê um texto. Qualquer pessoa experiente sabe que quem fala a verdade não precisa toda hora olhar para um texto. Não precisa toda vez repetir as mesmas palavras. Quem fala a verdade, fala livremente, se refere ao fato e usa vários caminhos, várias circunstâncias e várias citações. São assim as pessoas que falam a verdade. Nunca repetem as mesmas palavras. O comportamento de Vossa Excelência é muito suspeito nessas respostas. É uma pessoa treinada para dar essas respostas. Vossa Excelência, quando se refere ao Telegram, sempre diz que não tem nada de mais em dizer que confia no juiz. Não é disso que Vossa Excelência está sendo acusado. Dizer que confia no ministro do Supremo não tem nada de mais. Onde é que tem demais? Demais tem aqui, ministro, olha. Diz o ministro Sérgio Moro. A fonte é séria. Diz Dallagnol. Obrigado, faremos contato. Diz Moro. E seriam dezenas de imóveis. Diz Dallagnol. Liguei e ele arriou. Disse que não tem nada a falar. Quando dei uma pressionada, desligou na minha cara. Estou pensando em fazer uma intimação oficial até, com base em notícia apócrifa. Diz Dallagnol. E diz o ministro Moro. Estranho, pois ele é quem teria alertado as pessoas que me comunicaram. Melhor formalizar isso. Ministro, isso não é orientar uma das partes? Isso não é orientar o promotor? É sobre isso que Vossa Excelência tem que falar. E não dizer que confia no ministro do Supremo. Vossa Excelência tem que falar sobre as questões que levantam sobre a sua conduta suspeição. Vou ler mais alguma coisa, para depois abandonar aqui as leituras. Diz o ministro Moro. Não é muito tempo sem operação? Diz Dallagnol. É sim. O problema é que as operações estão com as mesmas pessoas que estão com a denúncia do Lula. Vou repetir. Estão com as mesmas pessoas que estão com a denúncia do Lula. E decidimos postergar tudo até sair essa denúncia. Por que diz isso, Dallagnol? Porque cumpriam um calendário. Esse calendário tinha que ser cumprido até o limite para tirar Lula da disputa presidencial. E eu vou buscar um outro fato, que é a delação de Léo Pinheiro. Léo Pinheiro teve 2 vezes o seu pedido de acordo da delação premiada negado. Um dos procuradores chegou a dizer que só seria aceito mais uma delação para pressionar Léo Pinheiro. Léo Pinheiro condenado a 16 anos de prisão. Está lá nos autos, passa o vídeo na internet. Questionado porque pela 3ª vez mudou a sua versão, Léo Pinheiro diz: foi a orientação dos meus advogados. Onde estava a conta do Lula? Na cabeça dos advogados de Léo Pinheiro, na cabeça do Léo Pinheiro e de alguém da Procuradoria-Geral. E isso é decisivo neste processo, porque foi nisso que o ministro Moro se apoiou para levar o caso para Curitiba, porque esse caso não tinha nada a ver com a Lava Jato. Isso é uma fraude, isso é enganar o Supremo Tribunal Federal, isso é ludibriar a justiça brasileira, isso é enganar, manobrar a opinião pública e a sociedade. Aqui não se está falando contra a Lava Jato, está se falando contra a parcialidade do juiz Sérgio Moro, contra um processo onde Lula não tinha chance, porque muitas coisas não estavam nos autos, estavam fora e ele não tinha como se defender. E depois vem o prêmio para o juiz Sérgio Moro. Vem o prêmio de assumir o Ministério da Justiça com a promessa de ser ministro do Supremo. E eu queria aqui revelar que cresceu no meu conceito a opinião que tenho sobre alguns membros do Ministério Público, porque revelaram a sua inquietação, o seu inconformismo, a sua inquietude com as atitudes e com as decisões do juiz Sérgio Moro. Cresceram no meu conceito. E isso mostra que o conluio não era feito por todos, era feito por alguns, infelizmente pelos chefes que comandavam a operação. Senhor ministro, com todo o respeito que todos nós lhe devemos, mas
Esse seu discursinho decorado e repetitivo cansa a inteligência de todo mundo que está aqui. Talvez o senhor esteja acostumado a lidar com um público que acredita em fake news, em qualquer conversinha de internet, mas aqui tem deputados eleitos que têm assessoria técnica, que estudam e que estão aqui cumprindo o seu papel, que é questionar o senhor. Acontece que o senhor até agora não respondeu a nenhuma pergunta de nenhum dos deputados que foi feita até agora. O senhor sempre dá respostas evasivas. Talvez eu tenha dito. Se eu disse, não é nada de grave. Sabe o que isso parece? Parece confissão de culpa. Quando alguém não tem coragem de negar veementemente que não fez algo, é porque talvez tenha feito. Inclusive, o senhor até agora não respondeu se aconteceu algum áudio nesse diálogo com os procuradores da Lava Jato. Porque até agora o senhor vem dizendo que foram adulteradas. Agora, se porventura aparecer algum áudio, eu quero ver o que o senhor vai ter para nos dizer como desculpa para não admitir esse seu conluio com alguns dos procuradores da Lava Jato. Aliás, o senhor chegou a pedir desculpas por ter chamado, nesse diálogo, o MBL de tontos, com essa observação com a qual eu concordo. Mas, se o senhor não tem absolutamente nenhuma culpa, como é que o senhor pediu desculpas? Nunca vi alguém pedir desculpas por algo que nunca fez. O senhor se construiu como um super-herói da ética e da moralidade, mas assim que aceitou o ministro do Bolsonaro, na verdade, caiu por terra. Afinal de contas, retirou do processo eleitoral aquele que estava em primeiro lugar e, coincidentemente, abriu espaço para o Bolsonaro, que o nomeou como ministro e que, inclusive, havia prometido um cargo no STF. Quanto o ministro teve a oportunidade de mostrar novamente que estava comprometido com a ética e com a moral. No entanto, disse que tudo bem quando falaram da corrupção do Onyx Lorenzoni. Afinal, ele pediu desculpas. Precisou uma deputada do PSL dessa casa dizer que estava sendo ameaçada de morte para a Polícia Federal, afinal de contas, investigar o ministro do Turismo, e está cheio de miliciano no gabinete dos filhotes do Bolsonaro, e até agora o senhor nunca se posicionou veementemente sobre isso, para atuar sobre essa excrescência da sociedade brasileira. E agora o senhor está querendo invadir as contas do Glenn, como desrespeitando, inclusive, a Constituição brasileira, que no seu artigo 5º diz que jornalistas têm sigilo de fonte. Eu quero perguntar para o senhor se o senhor também vai querer descobrir as contas da revista Veja, da Folha, do Reinaldo Azevedo e da Band News, que também divulgaram esse diálogo criminoso com os procuradores da Lava Jato. E, por último, como é que o senhor tem tanta certeza que esses diálogos foram retirados a partir de hackeamento? O senhor confia tanto assim nos seus amigos procuradores da Lava Jato? No caso do senhor Léo Pinheiro, houve toda uma ação para que ele adulterasse a sua versão. Ele foi preso em novembro de 2014, ficou 5 meses preso, depois em abril de 2015 foi encaminhado para prisão domiciliar. Até aí ele dizia que o apartamento do Guarujá era um presente a Lula, que não pediu nada em troca. E ele não pediu nada em troca. Em junho de 2016, ele dá essa declaração à Força Tarefa, e o senhor Januário Paludo, da Força Tarefa, diz num dos diálogos revelados: tem que prender Léo Pinheiro, ele fala pouco. Em setembro de 2016, Léo Pinheiro é preso por obstrução à justiça, novamente. Depois de 7 meses preso, ele muda o depoimento, e diz que o apartamento era um benefício a Lula por conta dos contratos da Petrobras. Em abril de 2017. Ele foi condenado a 2 anos e 6 meses. No final de junho de 2017, e vai ser solto no final do ano. A pena para o senhor Léo Pinheiro é um benefício que foi dado pelo senhor por conta dele incriminar Lula no processo do triplex? Nós queremos saber. Queremos saber também, o senhor disse que não se lembra dos diálogos, mas o senhor fala, num diálogo com Dallagnol, diante das absolvições do Vacari, seria talvez conveniente agilizar julgamento no caso Skornicki, no qual ele também está preso e condenado. Parece que está para aparecer na segunda instância. Dallagnol, providenciamos também nota de que a PGR vai recorrer. Tem outras também no TRF. Alguma razão especial para apontar esta? Moro, porque Vacari também foi condenado nesta.
O senhor não se lembra, mas isso aqui é uma orientação, é um objetivo de orientar a força-tarefa da Lava Jato? É isso que nós queremos saber. Bom, está na mídia aí, em vários veículos, que a Polícia Federal pediu ao COAF um relatório das atividades financeiras de Glenn Greenwald. Se isso é verdade, diz muito quem é o senhor, ministro. Qual é o seu apreço pela democracia? Usou o cargo de juiz para perseguir e prender seus adversários políticos, agora usa o Ministério da Saúde para perseguir ilegalmente jornalistas. Ministério da Saúde? Ministério da Justiça, para perseguir ilegalmente jornalistas. A meta todo mundo já sabe qual era a sua meta, era condenar, prender o presidente Lula para impedir que ele pudesse ser eleito. Trabalhou arduamente, trabalhou criminosamente e ilegalmente para conseguir, foi muito bem recompensado, né, senhor ministro, com o cargo. Agora aproveite o cargo de ministro da Justiça, bote a Polícia Federal, não para perseguir jornalistas, mas bote para prender o Queiroz, para achar o Queiroz, que está sumido aí, ninguém sabe, ninguém viu. Cadê a prisão do Queiroz? Cadê os milicianos da quadrilha de Bolsonaro que vocês estão blindando no Ministério da Justiça? O senhor admitiu na sentença da condenação de Lula no caso do Triplex que o dinheiro não veio de contratos da Petrobras. Então por que não devolveu a ação para o juiz de origem, já que chegou à conclusão que o que foi construído de forma ilegal para a ida da ação para Curitiba se mostrou equivocado, que foi uma farsa judicial? Por que o senhor e o procurador Dallagnol tinham tanto interesse em levar a ação de Lula para Curitiba? Eu respondo, porque queriam condenar e prender Lula de qualquer jeito. Essa era a meta, esse era o objetivo. Condenou o presidente Lula com base numa delação de Léo Pinheiro, que teve que inventar uma farsa para ser beneficiado, depois de várias vezes negando a acusação contra o presidente Lula. Vocês mandaram prender novamente, está nos diálogos que foram divulgados, aumentaram a pena, até que ele falou que vocês queriam, né? Inventaram a mentira para ser beneficiado. De férias no exterior, o senhor trabalhou para que a decisão liminar do Favreto não fosse cumprida para evitar a liberdade de Lula? Responda, senhor ministro. Essa várias vezes perguntado, o senhor não respondeu. Abra seu sigilo telefônico no período para a gente saber qual foi o diálogo que da Europa o senhor trocou aqui com os demais membros da força da Lava Jato. O senhor debochou do showzinho da defesa do PT, mas mandou o Ministério Público usar a imprensa para atacar a estratégia da defesa. O senhor grampeou os telefones dos advogados de Lula, isso é legal. Trocou mensagem de forma direta, sem passar pelo Ministério da Justiça, com os membros de investigação do governo dos Estados Unidos. Isso é crime de lesa pátria. Estão destruindo e destruíram. Vocês destruíram a indústria naval, estão destruindo a indústria nacional, estão entregando as nossas riquezas aos interesses das multinacionais. Nas divulgações da Intercept. Digo de passagem, para 50% dos brasileiros. O senhor é uma decepção para os outros 50% que acreditaram no senhor, que achavam que o senhor tinha a corrupção como um fim e não como meio, ministro. A corrupção para o senhor foi para chegar nessa cadeira e participar de um governo que é medíocre, um governo de fanáticos. Você participou de um processo, ministro, há 5 anos, que mudou a realidade do povo brasileiro. Você participou da tentativa de impedir a reeleição da presidente Dilma, com vários vazamentos para a imprensa. Porque era até menos constrangimento para o senhor, porque o Ecinho era o seu amigo. Você participou também do conluio com o Eduardo Cunha, porque, de fato, ministro, o Eduardo Cunha ganhou um prêmio. Você perdoou a mulher do Eduardo Cunha com milhões de dinheiro na conta. Mas a dona Marisa, dona de casa, o senhor perseguiu até a morte. O senhor ajudou. E a única lei que o senhor respeitou, ministro, o senhor não respeitou a Constituição, o devido processo legal, o Código Penal, a equidistância do acusador com o julgador, no caso do presidente Lula. Eu estou falando no caso do presidente Lula. Para um projeto político, o senhor respeitou a única lei, a lei eleitoral, o calendário eleitoral. O senhor ajudou a eleger o Bolsonaro. Esse é o conjunto da obra. Você é um constrangimento para a magistratura. O senhor induziu as outras instâncias ao erro.
conduziu as outras instâncias. O Lula nunca foi julgado. Nunca teve prazo para o presidente Lula, prazo protocolar, porque tinha um calendário eleitoral. Portanto, ministro Moro, político, né? Talvez candidato daqui a uns dias. É melhor a gente saber com quem nós estamos lidando. O senhor é um político, é um pré-candidato, e agora nós vamos fazer esse debate narrativas. É importante, e esse parlamento aqui tem a responsabilidade, porque jurou defender a Constituição, sustentar a União, a soberania nacional. Esse projeto quebrou o Brasil, acabou com a soberania nacional, destruiu muitas empresas nacionais. O Brasil tinha pleno emprego em 2014, tinha superávit primário, e o seu governo vai entregar uma década de déficit fiscal e vendendo as riquezas do país para os interesses internacionais. Qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia, vamos dizer, colocar em dúvida a integridade do país até o presente momento. Foi uma entrevista que Moro deu à revista Veja, isso é fácil de ser localizado na internet, e é verdade, colocou mesmo, mas colocou mais do que pensava, porque ele se referia à possibilidade de ser candidato à presidência da República. A pergunta se referia a isso. E ele, depois de ter participado do processo que colocou o maior líder político, e eu não sou do PT, na cadeia, sem uma ponta de papel, uma única prova, ele vai e assume como prêmio o cargo de ministro da Justiça, com a promessa de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor não falou absolutamente nada aqui no que diz respeito à questão do The Intercept. Pior, quando alguém questiona as mensagens que foram veiculadas pelo The Intercept, o senhor deriva para a produção, o trabalho que foi realizado pela Lava Jato, tergiversando, sem ir para cima do ponto crucial. É muito fácil, senhora presidente, de resolver. Vários nomes foram citados pelo The Intercept, porque vários estavam naquele grupo no Telegram. Basta falar com um dos que estavam participando, conseguir um dos aparelhos telefônicos. Seria a desmoralização do The Intercept. Sabe por que isso não acontece? Porque as mensagens que estão sendo veiculadas são verdadeiras. E a nossa preocupação, ministro Moro, é que Vossa Excelência não tem mais condição de continuar à frente do Ministério por uma razão muito simples. É um Ministério que comanda, por exemplo, a Polícia Federal, que manda investigar. Como é que alguém que está sendo questionado no seu comportamento pode exercer na plenitude a condição de Ministro da Justiça? Peça para sair, Moro. O país está sangrando, o país está quebrando. O presidente da República está vivendo o pior momento desse país na sua popularidade. E sabem por quê? Porque o país está sem projeto, o país está sem planejamento. Eu faço aqui um apelo a Moro e ao presidente Bolsonaro. Precisamos abrir os olhos. Porque se o povo decidir fazer justiça com as próprias mãos, estabelecer as suas próprias leis, como fez o ministro Moro, o país vai entrar num buraco terrível. E aí, eu apelo e chamo a atenção do Supremo Tribunal Federal. Vai chegar o momento do chamamento do feito à ordem Supremo Tribunal Federal. Não podemos permitir que esse sentimento possa tomar conta do Brasil, porque se partirmos para um país sem leis, será o fim da nossa democracia e será uma tragédia anunciada para o nosso povo. Não me sinto contemplado, o senhor não respondeu, o senhor tergiversa, o senhor baixa os olhos, o senhor está muito inseguro do que tem colocado aqui. Essa é a leitura que nós fazemos. E eu preciso dizer, sou da oposição, mas não sou do PT. Deputado Glauber. Seu Sérgio, eu ia fazer algumas perguntas. O nome dele é Sérgio. Eu ia fazer algumas perguntas, mas como o senhor está se esquivando e não está respondendo, eu queria fazer uma analogia. Calme. É uma analogia. No final, vocês fazem o discurso de vocês. Eu quero fazer uma analogia. Imaginemos um campo de futebol, e um juiz de futebol marca um pênalti inexistente contra um dos times, de maneira programada. Esse mesmo juiz de futebol orienta um jogador para a sua melhor posição, que ele tem que ficar para que não seja marcado impedimento. Esse mesmo juiz dá um cartão vermelho para um dos jogadores do time que nessa altura do campeonato já está evidente para todo mundo, que é o time adversário ao seu.
Depois, no horário do intervalo, esse juiz desce ao vestiário para poder orientar, junto com o técnico, o time que está vencendo a partir dessas manobras. E ao final do jogo viciado, a família desse juiz comemora nas redes sociais a vitória do time que foi vencedor a partir dessas manobras. Se não fosse suficiente, alguns meses depois, o juiz muda de função, não é mais árbitro de futebol, e ele passa a ser da diretoria do time que ele ajudou a vencer a disputa. Senhor Sérgio, eu posso ter me equivocado na palavra analogia, mas eu não vou me equivocar na firmeza do que aqui tem que ser dito. A história não absolverá o senhor. Da história, o senhor não pode se esconder. E o senhor vai estar, sim, nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz ladrão.